Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado. Hoje nosso bate-papo é sobre direito imobiliário, mais voltado para as questões ligadas a condomínios, locações. E o nosso convidado é o doutor Gilberto Mello. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise. Oi, Ju, obrigado você por ter me chamado. Esse é um assunto caro, né? Eu já tenho 14 anos de trajetória nesse segmento imobiliário, então para mim é bastante importante falar sobre ele. Então, espero que eu possa responder as dúvidas aí do pessoal que está assistindo. Sem dúvida, já não é o nosso primeiro bate-papo aqui no Seu Direito à Análise, Verdade. Já entende um pouco da dinâmica, né? São questionamentos que chegaram dos nossos internautas, pessoas que acompanham a gente, e de modo geral são questionamentos que não são muito complexos, mas que devem permear a cabeça de muitas pessoas que vivem em condomínios, que têm imóveis alugados ou que vivem em residências alugadas. Podemos começar já, então? Fique à vontade. Perfeito, então. Nosso primeiro questionamento já é meio que uma paulada, assim, porque deve estar acontecendo com um monte de gente. A pessoa diz o seguinte, que uma das moradoras do prédio pegou o seu apartamento, transformou em um apartamento para locação por diárias na internet. Como o apartamento é grande, costumeiramente ele é frequentado por muitas pessoas, por grupos muito grandes de pessoas, às vezes grupos de amigos, famílias inteiras. Essa pessoa diz ainda que eles dividem o gás e a água. Ela gostaria de saber se essa situação está correta por conta desse apartamento que está alocado e que tem esse número excessivo, às vezes, de pessoas, e o que pode ser feito numa situação como essa. Vamos lá. Essas plataformas de locação de imóvel, né, tá bem na moda agora, é bem comum. Inclusive existem prédios sendo construídos aí especificamente para alocação de imóveis, né? A gente observa isso com bastante frequência. Agora, quando você tem um imóvel, né, um condomínio edilício residencial que esteja determinado exclusivamente para moradores, para residentes, então esse não pode ser locado em plataforma de locação. Isso não pode ter rotatividade de pessoas. Agora, quando isso acontece? Quando está expressamente escrito na convenção do condomínio, lá, né, no estatuto, no regulamento, enfim, nas regras do condomínio. Exatamente. Uhum. Você precisa estabelecer isso em reunião plenária lá, reúne o pessoal e diz, olha, esse condomínio, esses apartamentos são exclusivamente para residentes ou para locação por período não inferior a 30 dias, por exemplo, 60 dias, 90 dias, um mês ou um ano, nas locações normais. Então, nesse caso, tem a quarta turma do STJ, em resposta a um recurso especial, ele determinou que, no caso de estar escrito expressamente lá no regulamento do condomínio, que ali só pode ter moradores. Então, esse não poderá ser usado para plataforma de locações por dia. Agora, se não tiver, aí você pode discutir, inclusive em convenção de condomínio, essa divisão de custas, né? Água, luz. Tem condomínios que tem água e gás, né? Que o pessoal usa em comum. Isso tem que ser dividido de forma proporcional. Agora, como isso vai acontecer, tem que ser discutido dentro da convenção de condomínio mesmo. Bom, como esse assunto também ele é relativamente novo, essa questão de locação de apartamentos nessas plataformas por diárias, novo não, mas ficou mais frequente nos últimos anos, acaba sendo um alerta também para os condomínios para que pensem nisso nas suas reuniões de condomínio, né? Veja, isso acaba sendo provocado por incomodação dos moradores do prédio mesmo, né? Quando tem uma circulação muito grande de gente, a pessoa o morador acaba se incomodando. E aí ele acaba reclamando com o síndico. Às vezes o síndico não quer se indispor com a pessoa, enfim, ou a pessoa tem mais de um apartamento, ele tem mais de um direito a voto, às vezes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, fato é que se expressamente está escrito lá na convenção do condomínio que não pode, que é exclusivamente para moradores residentes, né, de fato, então isso não pode ir para plataforma de locação diária. Mas veja, importante. Isso tem que ser uma anotação expressa, né? Tem que ser... Se tiver dúvida, a pessoa pode locar. Agora, em locando,
né? Sendo possível a locação, como é que você faz para distribuir essas despesas? Tem que se equilibrar isso aí, porque até eu acho que vai ser discutido mais tarde, você está pagando pelo lucro do outro, né? Nosso próximo questionamento. Tá dividindo as despesas para o outro ter lucro. Então, isso tem que ser avaliado com calma. É um bom aconselhamento jurídico também para o próprio condomínio, para quem mora nele. Hoje é muito comum que os condomínios evitem ter um síndico do condomínio, contratem um terceirizado, justamente para não ter essa relação pessoal e poder tomar atitudes legalmente mais importantes, né? Porque daí o condomínio decide que vai entrar com uma ação específica e não uma pessoa, né? Não fica na pessoa do síndico, fica numa pessoa numa empresa que foi contratada para gerenciar o condomínio mesmo. Nosso próximo questionamento já fala basicamente sobre essa situação, porque a pessoa reclama do seguinte, que tem uma moradora no prédio que faz comida para comercialização. Ela produz salgados, enfim, etc. Só que lá no condomínio também há uma divisão igualitária para o pagamento da água e do gás. O que se deve fazer numa situação como essa? Aí eu preciso ter uma visão um pouquinho mais ampla, né, e olhar para vários aspectos. Eu não posso olhar para esse caso específico sem fazer uma série de observações. Primeiro, o artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, ele determina que a unidade habitacional, o condomínio, aquela unidade seja dada a destinação específica dela. Então, se está determinado que ele é um condomínio edilício residencial, quer dizer, ele foi edificado para residência, que pese hoje existem também condomínios mistos e condomínios empresariais. São três categorias diferentes. Então, para este condomínio, só residência. Esse é um ponto. Apenas para residência. Então, você tem um condomínio, não sei se parece que é apartamento, um prédio, né? Isso, um prédio. Veja, você tem não é um condomínio horizontal. É um condomínio vertical. Então, você tem problemas de cima para baixo e de baixo para cima. Vamos começar por aí. Mas e a gente está acabamos de passar por um período um tanto quanto difícil, né? Que foi esse período pandêmico, onde as pessoas precisaram encontrar formas de ganhar dinheiro e acabaram... A forma mais fácil é a produção de alimentos. Assim, me parece que a produção de alimentos é onde as pessoas acabam tendo mais facilidade em gerar algum tipo de renda. Então, a gente precisa ter um pouco de empatia com as pessoas. E, por outro lado, também nós temos os home offices, que as pessoas foram para casa trabalhar. E tudo isso para geração de renda. Então, veja, nós temos uma situação em que uma pessoa está produzindo um alimento, outra situação onde a pessoa está trabalhando também dentro de casa. O que vai modificar uma situação da outra? Então, eu gosto de chamar de princípios, né, mas nem todo mundo vai chamar de princípios. O próprio ordenamento jurídico, ele vai dizer lá no inciso 4, mesmo artigo 1336, que a convivência dentro do condomínio, ele depende, né, ele precisa preservar o sossego, a salubridade e a segurança. Então, vamos lá. Vamos pensar que eu, Gilberto, advogado, trabalho na minha casa, né, no período, né, que for, e eu não recebo clientes, eu não recebo visitas, eu não tenho trânsito de pessoas, eu estou dentro da minha casa, ninguém nem sabe que eu estou trabalhando. Então, está tudo bem, isso não incomoda ninguém. Agora, vamos pensar que eu dentro do meu apartamento, eu começo a receber pessoas. Eu recebo 2, 3 pessoas por dia no prédio ou no apartamento para atender em casa, no apartamento. Veja, se eu estou em casa, na minha casa, na rua, eu não estou dividindo isso, não estou compartilhando, não estou convivendo com outras pessoas, nem em cima e nem do lado, né? Então, essa é uma situação que apenas a mim cabe. Agora, dentro de um prédio, você tem gente morando em cima, você tem gente morando embaixo, você tem gente morando do lado, tem circulação de pessoas, isso não é adequado. Então, você fere alguns princípios, né? Principalmente o do sossego e da segurança. Você não sabe quem está circulando ali. Então, se tem algum tipo de atividade dentro de um apartamento que fere qualquer um desses princípios, então ele precisa ser avaliado dentro da convenção de condomínio. Tá? Tem também questão da própria vigilância sanitária. Não, calma, já vou chegar na questão do alimento. Eu estou falando só de um aspecto que incomoda e do que não incomoda. Agora, veja,
A questão da produção de alimentos, aí a coisa fica... É grave, inclusive, no meu entendimento. Primeiro porque, para você produzir alimento, você não abre uma portinha para produzir alimento. Você tem a vigilância sanitária que vem ali, você tem alvará, você precisa contratar um responsável técnico, aquela pessoa que vai assinar, né, nutricionista, no caso. Você tem procedimentos de instalação de gás, elétrica, você tem procedimentos de exaustão, né, para que aquele odor, a fumaça, enfim, da produção de alimentos não fique ali contaminando o ambiente. Você tem contaminação de ambiente, você tem as bancadas de alumínio. Enfim, para você produzir alimento é muito sensível. Agora, não é adequado que você utilize um apartamento dentro de um condomínio para produção de alimentos. E aí eu penso que ele fere esses três pressupostos de segurança, de salubridade e de sossego. Primeiro, porque se você vende, você precisa entregar. Então, ou você tira da sua casa e leva, ou alguém vai receber na porta do prédio, na porta do seu apartamento, enfim. E aí você tem movimentação de gente. A salubridade. Vamos lá. Em que tipo de instalação de gás essa pessoa está... Ela tem lá um fogão industrial? Não tem? O fogão industrial pode estar dentro de um apartamento? Não pode? E se ele não for um fogão industrial, ele está sendo utilizado além daquilo que ele poderia ser utilizado em termos de vida útil? Ele está sendo adequadamente utilizado? Porque uma coisa é você ter um fogão para uso residencial. Outra coisa é você ter o teu fogão residencial para produzir alimento. Quanto tempo ele vai aguentar? Eu não vejo um restaurante com fogão comum, 6 bocas, 4 bocas, 5 bocas, enfim, nunca vi. E com relação à salubridade, você está falando realmente de manipulação de alimentos. Não só para os moradores, mas para as pessoas que estão consumindo esses alimentos. Então você não sabe em que nível que isso está sendo adequadamente manipulado. Então, em nenhum nível, do ponto de vista legal, parece correto, mas é incorreto. Não pode acontecer. Agora, isso ainda fica pior, né? Não é o pior, mas é muito ruim. Essa pessoa também está compartilhando dos custos de produção dela com o resto do condomínio. Gás e água, né? Parece que foi na pergunta. Gás e água. E talvez o gás seja o maior responsável pelos custos hoje. Se você procurar na imprensa em geral, o gás é um custo altíssimo para os restaurantes, né? E a pessoa está compartilhando, está socializando isso com o resto do condomínio. E água também, né? E água também. Então, o preocupante é que se os moradores sabem disso, se o síndico sabe disso, e eventualmente ocorra algum tipo de problema, vamos pensar que pegue fogo, que pode explodir. A gente teve caso aqui em Cascavel de restaurante que, né, não só um, né, a pessoa está movimentando ali uma grande quantidade de fogo, de água, enfim, né, tá trabalhando com alimento. E se ela contamina alguém processa ela e aí o condomínio responde junto? Me parece que é uma cadeia aí que pode chegar à responsabilização, inclusive, do síndico e, quem sabe, dos moradores, né? Explode lá dentro e o pessoal sabendo o que está acontecendo. Nesse caso, então, a melhor alternativa é tratar disso numa reunião de condomínio? Você trata disso numa reunião de condomínio, né, para vedar. Olha, não pode. Não pode mesmo. Se não conseguir, a opção é denunciar as autoridades competentes, né? Você vai lá na vigilância sanitária e diz: olha, está acontecendo isso lá no prédio, tal, quero saber se pode. Judicialmente também pode, se não resolver numa reunião de condomínio? Olha, é claro que pode. Você pode fazer uma comunicação extrajudicial para começar, depois você pode entrar com uma ação de uma exigência de não fazer, né? Uma ação para não fazer aquilo mais ali. Mas você me conhece já há algum tempo, você sabe que dentro do pensamento moderno aí do direito, ou que está na vanguarda, a gente procura resolver isso extrajudicialmente, né? Tem o Sejus, que tem as câmaras privadas aí que você pode tentar discutir, chamar essa pessoa para conversar e tentar mitigar os problemas futuros. Mas, de antemão, pelo que foi colocado aqui, já existe um prejuízo, não só para o condomínio, mas para os condôminos, né? E todo mundo pagou conta, e sabe-se Deus há quanto tempo que
pelo que está dizendo aqui, a pessoa faz isso. Então, todo mês alguém ajuda a pagar a conta do lucro da outra. Talvez a pessoa deva procurar um lugar mais adequado e montar um negócio dela, quem sabe para o futuro seja mais seja até melhor para ela, né? Mas em última análise, procura um advogado. Acho que o condomínio precisa procurar um advogado, né? Para que encontre uma orientação específica no caso e tome as devidas providências, para que ele mesmo não seja depois responsabilizado, né? Responsabilizado. Nosso próximo questionamento também é polêmico, porque ele também diz respeito a uma situação que seria de utilização, que é uma utilização de uma pessoa por algo coletivo que todo mundo paga. Porque a pessoa diz o seguinte: um morador do nosso condomínio utiliza uma torneira de uso comum para lavar o seu carro todos os fins de semana. Ele pode fazer isso? Não. A não ser que seja expresso lá na convenção do condomínio que todo mundo pode usar. Mas pelo jeito só parece que é um só que faz isso, então... Veja, as pessoas precisam usar um pouco de bom senso, né? Você imagina se todo mundo num prédio, de... Vamos pensar um prédio com 40 apartamentos, né? 10 andares, 4 apartamentos por andar, 40 apartamentos. Se todo mundo resolver lavar o carro na garagem para poder... lavar o seu carro na garagem, né? Não parece adequado isso. Nem com 20 apartamentos, nem com 10 apartamentos. Todo mundo lá com a sua torneirinha lavando. Então tem que entender por que essa pessoa está fazendo isso. Tem que ser tomada uma atitude, se a pessoa deve ser notificada, né? Claro, isso tudo levando em consideração a convenção de condomínio. Se a convenção permite, aí é outra conversa. Se a convenção é omissa, então é preciso que se faça uma reunião ordinária ou extraordinária, que seja chamada lá dentro do que determina a lei, e que se modifique isso, né? Ou que se autorize ou que se não autorize. Porque se ela também não proíbe, né, a pessoa pode se valer... Entender que ela permite. Que ela permite. Claro que a gente vai tratar com o bom senso. O bom senso diz que não, né? Mas é importante que isso seja regrado. E se regra... existe a regra, o cara não pode cumprir. Então, se aplique a regra, que é multa, então multa a pessoa, né? Tem que... Mas não é uma novidade a gente escutar esse tipo de situação. Porque, veja, avançando um pouco, a gente está falando que essa torneira é de uso coletivo. Provavelmente para lavar calçada, essas coisas, né? E a maioria dos prédios mais modernos, de 10 anos para cá, eles têm contador de água individualizado, contador de gás individualizado e tal. Agora, e se o cara puxa uma mangueira lá do apartamento dele, lá embaixo, para lavar o carro na garagem? Pode. Aí também tem a utilização da garagem para isso, né? Não pode também, não é o local adequado para fazer. Agora... Aí a gente está partindo para um direito um pouco mais aberto. A gente está falando de Código Civil, né, de lei de inquilinato, talvez, acho que não é o caso, mas do abuso do direito. Né? É meu, eu pago o IPTU, eu tenho direito de lavar o carro aqui na garagem. Agora, se todo mundo lavar o carro na garagem, né, puxa uma mangueira lá de baixo, não faz sentido. Então, isso tudo deve ser regrado dentro das convenções dos estatutos lá do condomínio. Por isso que é importante a participação, né? A gente vai na reunião do condomínio, tem 2, 3 pessoas sempre, né? E muitas pessoas não participam, às vezes pode até alegar, mas eu nem sabia. E tem gente que não participa justamente porque sabe que ela que ela está, de repente, incorrendo em alguma situação. Não é incomum, por exemplo, a gente escutar reclamações de gente que deixa o lixo na porta do apartamento. Exatamente. Para dormir do lado de fora. Enquanto que em outros condomínios é o que se pede, olha, por favor, deixem o seu lixo na porta do apartamento entre tal hora e tal hora, porque daí vai passar alguém recolhendo. Com horários estabelecidos. Mas aí tem gente que pega e resolve deixar o lixo lá a noite inteira, porque amanhã cedo vai tirar, já tira o lixo e coloca lá. Então todo mundo tem que conviver com o lixo daquele cara numa situação, daquele morador, né? Numa situação em que não está regulamentada dentro do condomínio. Então isso também tem que ser proibido. Por isso tem sido importante, tem até, no seu ponto de vista aumentado, os condomínios que têm buscado aconselhamentos jurídicos permanentes. Por exemplo, tem um advogado que fica assistindo permanentemente os condomínios? Tem sido comum isso? É muito comum que os condomínios tenham buscado que se amparem nos escritórios de contabilidade, né? Porque já fazem a contabilidade e acabam se amparando lá. Os escritórios acabam buscando orientação jurídica. Agora já existem... profissionais especializados na administração de condomínio,
Né? Existem empresas e existem profissionais especializados para isso. Gente que é profissional para administrar condomínio. E é importante que os condomínios avaliem a contratação dessas empresas e desses profissionais justamente para tirar da figura de uma pessoa essa responsabilidade. E veja, em geral, a média, dependendo do tamanho do condomínio, mas entre um e outro, fica ou o valor de um condomínio, quando ele é abaixo de um salário mínimo, e quando é acima de um salário mínimo, o síndico acaba recebendo o equivalente ao condomínio, quando está acima de um salário mínimo, ou que determinar o regulamento lá do comissão de condomínio, né? Quando é morador. Essa pessoa fica responsável por toda a administração do prédio, por todos os problemas, por todos os desencontros. É gente que bate de madrugada na porta, é vizinho que faz barulho na hora que não deve, é gente que constrange o outro com a sua vida, às vezes, sexual um pouco mais agitada, né? E do lado mora uma família, às vezes, de idosos que não se sente bem com aquele barulho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o bom senso. A minha liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro, né? Então, se eu não quero ter os meus direitos invadidos, eu tenho que evitar invadir o direito dos outros também. O bom senso prevalece. Deveria prevalecer, né? Exatamente. Esse próximo questionamento ele é polêmico, até porque a gente teve uma situação aí de repercussão nacional nos últimos dias, que talvez possa se encaixar um pouco nisso. Teve aquela questão da influencer que fez uma reforma gigantesca no apartamento onde ela morava, tinha a intenção de comprar o apartamento, enfim, acabou não comprando o apartamento, não foi ressarcida pelas melhorias porque não tinha nada combinado. Nesse caso, a pessoa questiona o seguinte: fiz algumas reformas na casa que aluguei, mas a dona disse que não vai me ressarcir do que eu investi. O que devo fazer? Bom, primeiro a gente precisa ver o que diz o contrato. Então, os contratos de locação, eles devem estabelecer quais são as responsabilidades que são tomadas. Mas antes de a gente avançar sobre as questões contratuais, eu preciso dizer que existem 3 tipos de reforma que são esperadas, assim, que podem acontecer, ou que a lei do inquilinato prevê, que são as reformas necessárias, as úteis e as voluptuárias. Vamos lá. As reformas necessárias são aquelas indispensáveis para você poder morar dentro do imóvel. Então, eu estou morando lá dentro do imóvel 1 ano, né? 1 ano, e de repente caiu uma chuva de granizo e perfurou o teto, a casa não tem mais condições de habitação, eu tenho que reformar o teto. Então, eu posso fazer e vou cobrar, eu tenho direito de receber. O que é imprescindível para a moradia, para a habitação do imóvel que eu loquei, eu posso fazer sem combinar com o proprietário e depois eu vou receber de alguma forma. Se não receber na esfera, no extrajudicial, eu vou receber no judicial. Isso, veja, você tem que provar que aquela reforma foi necessária, era importante, né, e tinha um fundamento. As outras são as reformas úteis. Veja, a previsão legal da reforma útil diz o seguinte: se você combinou com o dono do imóvel, então você pode ser ressarcido do valor que você combinou ou levar com você. O que é uma reforma útil? É aquela que é boa para você, mas quem sabe não é tão boa, não interessa para o dono do imóvel. Mas você pode colocar uma cerca elétrica, você pode colocar um portão elétrico, você pode construir... veja, se você construir um quartinho, ou de repente até lá no fundo do imóvel você resolver construir uma despensa, talvez, isso, se você não combinou com o dono do imóvel, você não tem direito de receber. Você pode até discutir isso na justiça. Mas a legislação não assiste. Não te dá esse privilégio, assim, sabe? Agora, tudo deve ser conversado. Olha, senhor proprietário, né? Eu gostaria, preciso... Se eu construir, se eu fizesse melhoria, se eu fizesse tal coisa, a gente podemos descontar do aluguel? Agora, a pessoa vai e faz por conta, por vontade própria, e aí, sem comunicar ao proprietário, ela, inclusive, pode ser depois processada, né? Digamos que estourem canos da residência. Isso também é considerado uma reforma, uma melhoria que a pessoa que está habitando lá pode fazer sem comunicar e depois cobrar? Aí a gente precisa avaliar caso a caso. Tá? Vamos pensar num prédio. Então, eu tive um problema que é estrutural no prédio. Teve um problema, uma infiltração que não é culpa minha. Não fui eu que fiz.
né? Não independe da minha vontade ou de um tipo de ação ou inação minha. Então, essa é de responsabilidade do proprietário. Agora, se eu fui lá e fiz um furo na parede e fiz um buraco lá no furo da parede e estourou um cano, a responsabilidade é minha. Né? Uma vez que eu mexi numa parede, uma vez que... E outra, tem questões que são até da própria utilização. Né? Eu já vi bastante discussão nesse nível. Eu aluguei o imóvel e a caixa de descarga deu problema. Depois de 3 anos que eu estou lá, a carga de descarga deu problema. Por desgaste natural da carga, da caixa de descarga. Não teve uma vontade, um dolo meu de ir lá estragar, ou mesmo, né? Essa é uma discussão que é comum. Eu estou usando a caixa de descarga, mas tem muitas coisas que são de uso comum dentro do imóvel, né? Eu entro no apartamento e pego ele pintado. Daqui a 3 anos, eu não posso exigir que o proprietário pinte de novo o apartamento, porque eu não estou gostando da cor do apartamento. Né? Aí eu faço por minha conta. Mas eu não posso exigir dele os valores da pintura, porque foi uma coisa que eu fiz porque, né, a minha era interessante. Né? A não ser que não deixa de ser útil isso. Mas, vamos lá, eu converso com o dono, olha, o que você acha? Eu posso pintar o apartamento, a gente desconta aí, ou um percentual? Tá combinado, tá certo. Agora, voltando para a questão eu estava falando de apartamento, vamos falar de residência, né? Então, as coisas se aplicam quase da mesma forma. Se você tem um defeito escondido ali, né, uma coisa que estourou de uma hora para outra, você tem que usar o bom senso para verificar. Não, isso aqui é uma coisa do meu uso diário, né? Eu estava usando aqui, usei, desgastou essa torneira aqui e vou arrumar a torneira, né? Troca lá uma pecinha Agora, dependendo do trato dela com o proprietário, ela pode pedir, proprietário, teve aqui um problema na torneira, tem como o senhor, se ele achar que é conveniente, ou ele também nesse caso vai poder dizer, olha, você está usando? Então conserta você. Agora, como eu digo, mais uma vez, depende bastante dessa relação com o proprietário do imóvel, e muitas vezes até da imobiliária. Tem imobiliárias aí, né, que hoje é bem comum, que elas têm um departamento exclusivo de manutenção. Então, é uma garantia que a imobiliária dá, não só para o inquilino, que é a pessoa que está alocando o imóvel, né, que está morando nele, como para o locador. São as duas vias. Ao mesmo tempo que ela dá manutenção, cuida do imóvel, ela também dá uma segurança para o inquilino, que também vai poder morar sem estar preocupado com os desgastes naturais do imóvel, né? Perfeito. Nosso próximo questionamento, o doutor, diz o seguinte. Desculpa, Ju, eu não falei das voluptuárias, que é a terceira a possibilidade de reforma, que acho que se encaixa mais ou menos naquilo que você tinha comentado antes sobre a influencer, que reformou toda a casa. Então, aluguei aqui, vou colocar... Sem autorização nenhuma, uma banheira de hidromassagem, vou colocar um porcelanato diferente, vou colocar uma fonte de água aqui para o meu deleite, vou construir talvez lá uma estátua, não sei. Isso a pessoa não tem direito nenhum de ressarcimento, nenhum. E, inclusive, ela tem a obrigação de retornar ao estágio original da casa, né? Se o proprietário permitir que aquilo fique ali, ou ele achar importante, ele deixa. Agora, se ele falar, não, eu não quero nada disso, eu quero do jeito que era originalmente, a pessoa ainda vai ter a despesa de tirar tudo aquilo e trazer ao estado original, e ainda correndo o risco de danos materiais ainda. Fico alerta. Alugou casa, alugou apartamento, não faça melhoria nenhuma estética sem conversar. Muitas vezes a pessoa, ela sabendo disso, ela vai falar, não, vou fazer por minha conta. Mas comunica ao proprietário, olha, eu quero construir tal coisa aqui, se o senhor não quiser depois me comprar, eu levo embora. Enfim, daí é um acordo que se faz entre as partes, né? Mas entrar no imóvel e fazer sem comunicar... Em que pese, quando você loque um imóvel, você habita nele e deve cuidar dele como se dono fosse, você não é o dono, né? As decisões que são tomadas para aquele imóvel têm que ser tomadas pelo proprietário. Fica o alerta. Mais uma vez. E essa questão só para encerrar esse assunto dos danos materiais, é porque, veja, se você faz muitas reformas no imóvel, e esse imóvel fica muito individualizado, muito ao seu gosto, e você sai do imóvel,
pode ser que a pessoa o proprietário tenha dificuldade em alugar novamente esse imóvel. Ou ele vai demorar um tempo muito grande para trazer para o estado original e esse imóvel vai ficar parado. Em razão disso que eu comentei que pode até gerar aí uns danos materiais. Ou quem sabe morais também. Fica o alerta, mais uma vez. Nosso próximo questionamento, doutor, diz o seguinte, que o dono do apartamento... A pessoa diz o seguinte, o dono do apartamento que mora o vendeu sem nos comunicar. E na semana passada nos pediu para que deixássemos o apartamento em 2 semanas. Temos algum direito com relação a isso? Tem direito sim, é um assunto inclusive que eu reputo grave, tá? Vamos lá, a lei do inquilinato ela estabelece que quem tem prioridade na compra é o inquilino. Se eu aluguei um apartamento para ti, eu vou vender, eu preciso te consultar primeiro. Primeiro você precisa falar, estou colocando o apartamento à venda. Tem interesse? Tem interesse? Então a pessoa deve dizer expressamente que tem interesse ou que não tem interesse. Se depois de comunicada ela não diz nada, então esse direito de compra que ela tem, essa preferência de compra caduca em 30 dias, né? Depois da comunicada. Pois bem, essa pessoa não teve interesse, não comprou. No caso que você disse que ela nem foi comunicada. Não, ela disse que não foi comunicada. Então, se ela agora manifestar o direito, se ela manifestar o interesse de adquirir o imóvel pelo valor que ele foi vendido, ela pode, inclusive, entrar com uma ação, depositar em juízo e requerer o imóvel para ela. Começa por aí. Tá? Então, a primeira falta foi a não comunicação. Depois de comunicado, aí tem que avaliar em que estágio que está esse contrato de locação. Se ele é um contrato de locação por prazo determinado, isso quer dizer, prazo determinado você pode ter aí 36 meses, 120, até 120 meses, não é incomum você encontrar. Então, 12 meses, 24 meses, 36 meses, prazo determinado. Se é prazo determinado, aí a pessoa tem que cumprir o contrato. Agora, se ela já superou esse prazo, fez o contrato por 1 ano e está renovando automaticamente, aí ela deve ser comunicada com 90 dias de antecedência. Não 2 semanas. Não 2 semanas, veja, não 2 semanas. Agora, em sendo comunicado, mesmo com os 90 dias de antecedência, quem deve fazer a comunicação não é o antigo proprietário. Se ele vendeu o imóvel, quem tem que comunicar é o comprador. Ele denuncia... Que já vai assumir uma bomba daí, né? Nesse caso. Depende da forma como ele comprou, né? A pessoa pode ter comprado o imóvel também achando que tinha esse direito. Então, também toda aquisição imobiliária, toda alienação de imóvel, tem que ser acompanhada por ou no mínimo deveria ser acompanhado por um profissional da área do direito. Não em que pese o corretor de imóveis seja o profissional habilitado para a venda do imóvel, no aspecto legal, né, da venda, inclusive tem um caderno, né, do próprio processo do direito civil, né, que trata de alienação de imóvel. Então tem capítulos específicos para tratar de alienação de imóvel. É um assunto bastante importante, muito sério, e que me parece que tem uma parcela da sociedade aí, ou de pessoas que estão adquirindo imóvel, que ainda não estão bem orientadas nesse sentido. E isso aqui é uma situação muito clara disso, né? Um exemplo claro. Você vende o imóvel, não comunica quem tem o direito primeiro direito de compra, preferência de compra, e pede para a pessoa sair em 15 dias. Não é razoável. Inclusive, aí essa pessoa, se alguém quiser entrar na casa dela, pode chamar até a polícia para se defender de uma eventual invasão da casa. Caracteriza invasão de propriedade. Invasão de propriedade não, mas aí o esbulo possessório, talvez, né? Tem que verificar isso, caso a caso. Ótimo. Vamos para o nosso próximo questionamento, que também diz respeito a uma pessoa que fez reformas, mas nesse caso é uma situação oposta, porque a pessoa diz que ela tem um inquilino que não paga aluguel já faz 2 meses e disse que ele não está pagando porque ele fez algumas reformas na casa, mas essas reformas não foram comunicadas, elas nunca foram acertadas, não tem nada não havia nenhum diálogo entre eles para a realização desses reparos. A pessoa gostaria de saber se ela pode pedir o despejo e cobrar os aluguéis na justiça? Vamos lá. Mesmo que a pessoa tenha feito uma reforma necessária, como a gente viu lá atrás... que ela não descreve aqui, né? Mas vamos partir de ponto a ponto.
mesmo que essa pessoa tenha feito uma reforma necessária, ela não pode impor ao proprietário do imóvel a condição de pagamento ou não de aluguel em razão dessa reforma necessária. Sim. Isso aí é uma situação que deve ser tratada sentando à mesa e conversando. Então, se as pessoas não conseguem conversar pessoalmente, que procurem, né, um advogado, o próprio Sejusc, para tratar disso. Agora, se for uma reforma útil, aí ela deveria ter tido essa conversa antes, né? E aí sim estabelecer como é que eles iam diluir isso no aluguel. Tá? Não é só simplesmente deixar de pagar porque fez uma reforma. Isso precisa ser negociado. Vamos pensar que, de repente, o proprietário do imóvel dependa disso para comer. Então, mesmo que tenha sido uma reforma necessária e absolutamente necessária, feita até em regime de urgência, eu não posso, a meu prazer, deixar de pagar o aluguel. Né? Não posso deixar de pagar o aluguel. A pessoa, nesse caso, tem sim direito de entrar com uma ação de despejo e de cobrança dos valores a serem adimplidos, né? Ou inadimplentes. Perfeito. Nosso último questionamento diz respeito àquela situação que eu acho que em algum momento, deve provocar todo mundo que mora em condomínio. Porque diz respeito a barulho. A pessoa diz o seguinte, que ela mora em um prédio que tem regras bem definidas quanto a barulho, horários, enfim, né, de mudança, tudo está bem definidinho, mas que no prédio ao lado, que é colado no prédio onde ele mora, não tem definição nenhuma com relação a isso e está tudo liberado. E que tem moradores que utilizam furadeiras à noite, nos fins de semana, som alto à noite, no fim de semana. Essa pessoa gostaria de saber o que ela deve fazer numa situação como essa. Vamos lá. Não é no condomínio dela. Veja, a gente aí já tem um problema que ele é análogo a qualquer problema de morador, de quem mora de frente para a rua, de qualquer situação, né? Vamos pensar numa pessoa que mora num prédio aí no centro da cidade, nós temos aqui os bobódromos aqui em Cascavel, onde o pessoal faz festa a noite inteira e a pessoa mora de frente para esse bobódromo, às vezes não consegue dormir por causa do barulho. Se encaixa na mesma situação. Eu não vejo aí como responsabilizar o condomínio. Né? Em que pese você possa fazer uma comunicação ao condomínio, mas aí quem vai ter que tomar as medidas necessárias vai ser a própria... Vamos lá, vou colocar a justiça, mas a pessoa vai ligar para a polícia. Né? Olha, está acontecendo barulho, está fora de hora. O artigo 42 do Decreto-Lei 3.688/41, ele estabelece como crime a perturbação do sossego. Sabe? E isso dá pena de 15 dias de prisão a 3 meses de prisão ou multa. De 15 dias a 3 meses de prisão ou multa. E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa... Vamos pensar num plano um pouco diferente. Você liga para a autoridade policial e informa, olha, está acontecendo isso, arruaça, barulho, 1h da manhã, 2h da manhã, ou no horário de descanso, ou, né, pretensamente de descanso. E essa autoridade diz, olha, o senhor vai vir aqui, ou a senhora vai vir aqui para representar. Aí você vai ter que dizer, olha, meu amigo, o artigo 24 e 26 do Código de Processo Civil diz que isso é uma ação incondicionada, né? É uma ação... Não tem necessidade de você ir lá. Se a autoridade policial chegou no local, e também na Constituição, artigo 129, né? Se a força policial chegou no local, verificou que está acontecendo ali a perturbação do sossego, ela tem que fazer a prisão em flagrante. Independente, né, de representação. Independente de representação. Isso vai para o Ministério Público, o Ministério Público vai tomar... A pessoa não tem que sair do descanso dela para ir lá, reconhecer, representar. Enfim, isso é um papel da autoridade judicial, da autoridade policial. E depois, né, judicial. Agora, quando você fala em condomínio, veja, a pergunta fala, um condomínio tem regras, o outro condomínio não tem regras. São autônomos, né? Eles têm esse pressuposto, cada um ter as suas próprias regras. Seria muito interessante, então, que um síndico conversasse com o outro,
Né? Mais uma vez o bom senso. Bom senso, olha, será que tem como? A gente está tendo problema aí, daqui a pouco o pessoal vai começar a chamar a polícia, vai bater no prédio aí, vai começar a incomodar os outros moradores, porque tem gente que não faz barulho. Porque a pergunta fala que dois moradores do prédio do lado que fazem... Veja, eu não sei qual que é o tamanho do prédio, mas se ele tiver 20 apartamentos, tem 18 que querem também ficar, né, em paz. Então, eu acho que uma conversa bem feita. Não vejo como, nesse momento, acionar judicialmente o condomínio por perturbação do sossego. Não é o condomínio que está... Mas, em algum nível, buscar um entendimento aí extrajudicial primeiro, antes de tentar achar uma forma, porque acaba se encontrando alguma forma, né, de criar um imbróglio jurídico Sim. nisso tudo aí e acabar responsabilizando o condomínio como um todo, né? Mas eu ainda sou da filosofia do conversando a gente se entende. Tomara que sim. Sempre. Que bom que a gente não precisa judicializar nada, mas lamentavelmente, né? Então, não são todos os caminhos que levam para isso. Existe esse movimento, veja, a gente tratou bastante aqui de direito de vizinhança, né? Diz que o parente mais próximo que se tem é o vizinho, né? Porque em última análise você vai recorrer à pessoa que está do lado, numa situação de desespero, enfim. Mas a gente precisa estabelecer o que é interno. Uma vez que você estabelece na sua casa o que é bom para você dentro da sua casa, você também estabelece o que é fora e determina o seu espaço. Então, o outro fazendo a mesma coisa, você vai criando uma condição adequada de moradia. Quem quer viver mal? Ninguém quer viver mal, né? Mesmo que você tenha uma personalidade difícil, não conviva bem com as outras pessoas, isso não é a regra, é a exceção. E sempre o que atrapalha, né, sempre o que incomoda, sempre o que gera desconforto, nunca é a regra, sempre é a exceção. Né? Exatamente. Doutor, se alguém acompanhar o programa, ficou com alguma dúvida, precisa de mais esclarecimentos, alguma orientação, pode lhe encontrar em alguma plataforma, em algum local para mais esclarecimentos? Eu fico à disposição, né, para tirar qualquer dúvida, né, para esclarecer qualquer dúvida. Pode entrar em contato aqui com o Preto no Branco, o pessoal vai passar o contato, né? E os colegas também da área do direito, que não tem tanta afinidade assim com essa área do direito, né? A gente também fica à disposição aí para auxiliar na medida que for necessário. Perfeito, então. Gostaria de agradecer imensamente sua participação. Eu é que agradeço. Tá ótimo, então. E nós nos vemos, então, numa outra oportunidade. Certamente vamos falar de outros assuntos, porque temos vários temas para trabalhar ainda no seu direito em análise. Muito obrigado mais uma vez. Novamente, eu agradeço. Obrigado, Gil. E para você que nos acompanhou no seu Direito em Análise dessa semana, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau.